Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de novembro, nós vamos meditar de Lucas, do capítulo 14 ao capítulo 17. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. No capítulo 14, nós vamos ver a cura de um hidrópico. E você deve estar perguntando: que doença é esta? Essa pessoa era uma pessoa que sofria de uma doença que causava o acúmulo de líquidos, de fluidos, edemas no corpo. E isso evitava, a pessoa tinha dificuldade de circular o sangue pelo seu corpo, Então, é a definição que a gente tem para esse tipo de doença, hidrópico, Essa doença que causava esse acúmulo de fluidos pelo corpo da pessoa, causando edemas. Isso, muitas vezes, trazia uma infecção generalizada e levava a pessoa à morte. Então, nesse episódio do capítulo 14, aconteceu que ao entrar no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que estava observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar ao sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, curou e o despediu. A seguir lhe perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo sendo dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando com os convidados escolhidos os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno que tu, vindo aquele que te convidou, também ele te diga: dá lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o lugar último. Pelo contrário, quando fores convidado para tomar o último lugar, para que quando vier aquele que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para perto, mais para cima, sem-te-á isto uma honra diante de todos o que mais convivas. Pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também aos que havia convidado: quando queres jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convide e sejas tu recompensado. Antes, ao dares um banquete, convide pobres, aleijados, coxos, cegos. Serás bem-aventurado pelo fato de não teres eles com que te recompensar. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. E aí tem a parábola da grande ceia. Ouvindo tais palavras, uma dos que estavam a ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu um grande banquete, uma ceia, e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Não obstante, todos, um a um, começaram a se excusar. Disse o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo, e rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-lo, rogue-te que me tenha por excusado. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo,
tudo contou ao seu senhor. E então, irado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa, pelas ruas, becos, cidades, traze para aqui pobres, aleijados, cegos, coxos. Depois lhe disse ao servo: Senhor, feito isto como mandastes, e ainda há lugar. E respondeu o Senhor: sai pelos caminhos, atalho, e obriga a todos entrarem, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando, disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a sua mãe, mulher, filho, irmão, irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não podendo acabar, todos os que vierem zombe dele. E dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei, indo para combate de outro rei, não se assenta primeiro para calcular com 10.000 homens poderá enfrentar que vem contra ele com 100.000. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O sal é extremamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como lhe restaurará o sabor? Isso, Jesus dizendo, porque ele disse aos discípulos que eles deveriam ser como sal na terra. Então ele fala: se o sal se tornar insípido, quem vai poder restaurar o seu sabor? Nem presta para a terra, nem para o monturno. Lança-o fora. Quem tem ouvidos, ouça. Capítulo 15, Jesus vai receber pecadores. Aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, murmuraram os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs uma parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúna os amigos, vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos ainda que haverá maior júbilo do céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Tem a parábola também da dracma perdida, isso mesmo. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida a dracma que eu havia perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí, a parábola do filho pródigo, você vê que é uma sequência aqui, não é? Continuou dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dai-me parte dos meus bens, aquilo que me cabe. E repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, despreocupadamente, esbanjando dinheiro.
Depois de ter consumido tudo, né? E aqui a gente sabe de forma leviana, veio àquele país uma grande fome. E começou a passar necessidade. Então ele se foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos para cuidar e guardar os porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, né? Nem mesmo a comida dos porcos ele podia comer. Então, caindo esse disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui com fome, morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou mais digno de ser chamado o teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti, põe um anel no dedo, sandálias no pé, trazei também e matai o novilho cevado, comemos e regozijemos, porque este meu filho que estava morto reviveu, e estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltou, aproximando-se da casa, ouviu a música, as danças. Chamou um dos criados e perguntou: o que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado porque recuperou a sua saúde. Recuperou ele com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: meu pai, há tantos anos eu te sirvo e jamais transgredi uma ordem tua, então não me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso eu me regozijar e me alegrar, porque se teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quantos ensinos nós temos nessas parábolas? Todas elas falando de uma consciência de arrependimento. E todas elas nos falando também da necessidade do retorno à casa do Pai. É muito interessante olharmos o amor de Deus. E isso sim deve preencher o nosso coração, alegrar o nosso coração. Porque não foi A, B ou C, mas Jesus que morreu na cruz por mim e por você. Continuando, capítulo 16 é a parábola do administrador infiel. Disse Jesus aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador e ele foi denunciado porque estava defraudando os seus bens, roubando o seu patrão. Então, mandando chamar, disse: que é isso que ouço a teu respeito? Prestas conta da administração, porque já não pode mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira da administração? Trabalhar na terra eu não posso. Também de mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse o primeiro: quanto
quanto deves ao meu patrão? E ele respondeu: 100 cavadas, 100 cados de azeite. Então ele disse: toma a tua conta, acerta-te depressa e escreve 50. Que considerável, né? Pois bem, é fácil fazer isso com a riqueza de outros. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? E respondeu: 100 coros de trigo. Diz-lhe: escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis e a sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará verdadeira riqueza? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar a outro, ou se devotar a um e desprezar a outra. Pode servir a Deus e a riqueza? Pois bem, os fariseus, que eram avarentos, ouviram isto e o ridicularizaram. Mas Jesus disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque aquilo que é levado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem que se esforçar por entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E acerca do divórcio, ele fala: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que se casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. E aí ele vai falar sobre o rico e o mendigo. Ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta desse rico e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente males. Agora, porém, aquele que está consolado, tu em tormentas. E além de tudo, está posto um grande abismo entre vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem o de lá para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes à minha casa paterna alguém, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Ele tem Moisés, profetas, eles precisam dar ouvidos a estes.
Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Disse Jesus aos seus discípulos no capítulo 17: é inevitável que venha escândalo, mas ai do homem pela qual vem o escândalo. Melhor fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. E aí, aquela pergunta: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter comigo, dizendo que está arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se tiveres fé do grão de mostarda, direis a esta moeira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela te obedecerá. Qual dentre vós, tendo um servo ocupado a lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar ao campo: vem já e põe-te à mesa? E quem antes não lhe diga: prepara-me a ceia e cinge-me e serve, enquanto eu como e bebo, e depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque ele fez o que lhe havia sido ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito, quando vos tudo aquilo que te for ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. A cura de 10 leprosos, isso mesmo que você ouviu, foram 10 leprosos curados. Isso aconteceu de caminho para Jerusalém. Passava Jesus no meio de Samaria e Galileia. E ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E eles ficaram de longe gritando, porque Levítico 14 dizia que eles não podiam se aproximar. Tinham que gritar antes, né? Para saber que ele era uma pessoa que portava lepra, né? Para que ninguém se aproximasse dele e fosse contaminado. E aí eles gritavam: mestre, compadece-te de nós. E ao vê-lo, Jesus disse: ide mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em voz alta. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E vai ser declarada que é chegado o reino de Deus, né? Tudo isso nas interrogações que os fariseus insistiam em fazer com Jesus. E ele diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, enxofre e destruiu a todos. Dessa mesma forma, como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Digo,
Naquela noite, 2 estarão na cama, um será tomado, outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. Então lhe interrogaram: onde será isto, Senhor? E respondeu-lhes: quando estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Rendemos a Ti em adoração, em gratidão, pedindo que o Senhor nos ajude todos os dias a observarmos os Teus mandamentos e Te obedecer. Caminhar após Ti, renunciando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e Te seguindo. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.